necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos agradecer a todos os nossos queridos, amados irmãos, ouvintes da sua web rádio Fonte de Vida, e também você que já está ao vivo conosco nesta manhã, aí pelo Facebook. Quero agradecer a todos por este carinho especial, por esta audiência que você tem nos dado. E nós queremos mandar um grande abraço, já no início do programa, e a paz do Senhor, para a irmã Maria Cardoso, lá no quadro, acompanhando o nosso programa. O motivo deste estudo, agora pela manhã, nós da Igreja Evangélica Assembleia de Deus estamos iremos estudar a nossa terceira lição do nosso segundo trimestre de 2020, agora no próximo domingo, dia 19 de abril de 2020. O título da lição: Eleição e Predestinação. E por este motivo de estar falando sobre predestinação, é que nós resolvemos nesta manhã trazer um estudo bíblico exatamente a respeito de predestinação. Na maioria das vezes, quando alguém nos fala a respeito de certos assuntos, nós temos algumas dificuldades, né? Bem, na verdade, nós temos algumas dificuldades para entender exatamente o que isto quer falar. E a respeito de predestinação, eleição e predestinação, ou seja, a nossa lição bíblica, a nossa lição vai falar a respeito de dois assuntos. Mas nesta manhã eu quero trazer o primeiro estudo a respeito de predestinação. Quero mandar um grande abraço aqui no início do programa ao meu querido amigo Gilvan Nascimento, GN Pisadinha, ao meu amigo Damião, o mais popular Paulo Nunes, o Lourão do Arrocha, que estão ouvindo aí o nosso programa. Damião Silva, grande abraço para você. Maria Monteiro também, todos já assistindo aqui ao vivo. E eu quero agradecer a todos vocês. Como eu já falei, iremos estudar no próximo domingo, dia 19 de abril, a terceira lição, e fala sobre eleição e predestinação. E nessa manhã eu quero trazer o estudo exatamente a respeito da predestinação bíblica. Tudo na luz da Bíblia. A doutrina da predestinação é uma das mais consoladoras doutrinas da Bíblia, e sua essência repousa no fato de que Deus tem um plano geral e original para o mundo, que seus propósitos jamais serão frustrados. Louvado seja o nome do nosso Senhor. A predestinação para o arminianismo é o propósito gracioso de Deus de salvar toda a humanidade da ruína completa. Não é um ato arbitrário e indiscriminado de Deus que visa garantir
a salvação a certo número de pessoas e a ninguém mais. Inclui provisionalmente todos os homens e está condicionada somente pela fé em Jesus Cristo. A definição de predestinação é pela seguinte: parte A, definições etimológicas. Predestinação vem de pré, igual a antes, e mais destinar, que são igual a destino, que é destinar com antecipação, escolher desde toda a eternidade, e assim por diante. Este termo é do ponto de vista literário. A palavra predestinação vem do grego proorizo e aparece 6 vezes no Novo Testamento. Uma vez é traduzida por ordenou antes, em 1 Coríntios 2:7, outra por anteriormente determinado, Atos dos Apóstolos 4:28, e 4 vezes por predestinar, em Éfeso 1, capítulo 1, verso 5 ao 11, e Romanos, capítulo 8, verso 29 ao 30. A palavra predestinar significa destinar por antecipação. A palavra predestinar significa destinar por antecipação. Vejamos o que, segundo a Bíblia, é determinado por antecipação. Deus predestinou por antecipação o plano da nossa salvação. Aleluia! Isto é o meio pelo qual devemos ser salvos. Em Efésios, capítulo 1, verso 5, está escrito: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Isto é, Jesus foi dado como o sacrifício pela expiação dos nossos pecados desde a eternidade. Assim a Bíblia diz que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. E que Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, foi conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, e o verso 20. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Parte B, definições bíblicas teológicas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É Deus determinando de antemão, anteriormente, que quem receber seu filho se tornará filho de Deus também. João, capítulo 1, e o verso 12. Louvado seja o nome do nosso Senhor. É Deus determinando, antes mesmo da existência do homem, que quem crê em seu filho não será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe na Bíblia a predestinação para a perdição, onde se encontra na Bíblia que certas pessoas são predestinadas para o inferno. Você sabe me dizer? Onde se encontra na Bíblia que certas pessoas são predestinadas para o inferno. As criaturas não ensinam em parte alguma que certas pessoas são predestinadas para o inferno, pois esse termo predestinadas refere-se apenas aos filhos de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. A eleição refere-se a pessoas, enquanto a predestinação refere-se a propósito. Você lembra que eu falei a respeito do título da nossa lição dessa manhã? Eu falei eleição e predestinação. É o que nós vamos estudar no próximo domingo. Por isso, que aqui fala também sobre a eleição refere-se a pessoas, enquanto a predestinação refere-se a propósito. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aqui está a nossa lição, né? Aí dá para você ver o título da lição: eleição e predestinação. Mas nós não estamos estudando ou fazendo esse estudo através da revista. Não estamos fazendo esse estudo através da revista. Mas é o mesmo assunto, ou seja, é o assunto, é o contexto que está ligado
a lição do próximo domingo. Então você já pode ir aproveitando para você se inteirar a respeito do assunto. C. Desculpa. Ao que se refere a predestinação bíblica? De acordo com seu uso na Bíblia, refere-se essencialmente ao que Deus faz pelos salvos. De acordo com... Aqui está a pergunta. Ao que se refere a predestinação bíblica? De acordo com o seu uso na Bíblia, refere-se essencialmente ao que Deus faz pelos salvos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tipos de predestinação na Bíblia. Os acontecimentos ligados à crucificação de Cristo foram predestinados. Sim ou não? Está escrito em Atos, capítulo 4, verso 25 ao 28. Atos 4, 25 ao 28. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Espero que nesta manhã, você que está nos acompanhando, sinta-se feliz, sinta-se agraciado por Deus, por você estar tendo esta oportunidade. Nós vamos ler o que diz em Atos 4, 25 e 26. Atos 4, 25. Atos dos Apóstolos, 25 a 28, que está escrito assim. 25. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Bom, verso 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Deus predestinou nossa adoração, nossa conformidade com Cristo. Deus predestinou nossa adoração, está em Éfeso 1:5, e nossa conformidade com Cristo, Romanos 8, 28, 29 e 30. Bem como nossa herança futura, em Éfeso 1:11. Aleluia! Deus predestina seus eleitos a serem chamados, justificados, glorificados, conformados à imagem do Filho, santos e inculpáveis, adotados como filho, redimidos, participantes de uma herança, para o louvor da sua glória e participante do Espírito Santo. E criados em Cristo Jesus para boas obras. Louvado seja Deus. O corpo coletivo de Cristo. Aleluia. A predestinação, assim como a eleição, refere-se ao corpo coletivo de Cristo. Isto é, a verdadeira igreja. E abrange individualmente somente quando inclusos neste corpo mediante a fé viva em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Predestinação não pode ser confundida com a onisciência de Deus. Deus, sendo onisciente, sabe de todas as coisas, inclusive quem será salvo e quem não será. Mas isso não significa
que ele tenha predestinado uns para o céu e outros para o inferno. Se não fosse assim, a promessa de salvação não seria condicional. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus 10, 22 e 24, 13. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Apocalipse 2, 10. E odiados de todos os seres por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo, que é o Mateus 10, 22. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Fomos predestinados? Fomos predestinados em Jesus? Aleluia, louvado seja Deus. Deus predestinou por antecipação o plano da nossa salvação. Isto é, o meio pelo qual devemos ser salvos. Em Efésios, capítulo 1, verso 5, está escrito: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Isto é, Jesus foi dado como o sacrifício pela expiação dos nossos pecados desde a eternidade. Assim a Bíblia diz que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. E que Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, foi conhecido antes da fundação do mundo. Fomos predestinados para filhos de adoção. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Deus nos predestinou para filhos de adoção. Aqui observamos a finalidade da nossa salvação por Jesus. Deus predestinou que os pecadores fossem por Jesus feitos filhos de adoção. Quem adota uma criança atribui-lhe o direito de um filho próprio e legitima-o para desfrutar desses direitos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe ricamente. A Bíblia mostra vários exemplos de adoção de filhos. O patriarca Jacó adotou os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, como seus filhos, dando-lhes o mesmo direito que os outros possuíam. Gênesis 48, 5. A filha de Faraó adotou Moisés, Êxodo 2:10. E Mardoqueu adotou Esté, está no livro de Esté 2:7. Assim Deus predestinou os crerem em Jesus para serem adotados como seus filhos, atribuindo-lhes os direitos e a participação na herança que pertence aos filhos. A Bíblia diz que somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus. Aleluia, que maravilha! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A predestinação para filhos de adoção refere-se, de acordo com Efésios 1, 11 e 12, a nós os que primeiro esperamos em disto. Está dessa maneira incontestavelmente definido que a predestinação refere-se aos que esperam em Jesus como meio da sua salvação, conforme a esperança do Evangelho, os quais serão agraciados com o dom gratuito da salvação. Efésios, capítulo 2, o verso 4 ao 9. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus.
gostaríamos de conferir, você que está com a sua Bíblia, você está com a sua revista, no livro de Efésios, né? Nós vamos procurar aqui rapidinho aqui, para nós fazermos aqui esta leitura. Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor. Nós queremos abraçar os nossos queridos irmãos que estão aí nos acompanhando, né? Queremos agradecer. Vamos para a Bíblia digital, que é mais rápido. Vamos ver aqui o que está escrito. Efésios 2, capítulo 2, né? Efésios, capítulo 2, aqui da nossa Bíblia. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós queremos, mais uma vez, abraçar os nossos irmãos que acompanham o nosso estudo nesta manhã, né? Queremos agradecer mesmo por esse carinho especial a todos que estão nos acompanhando. Você que está acompanhando através da nossa emissora, muito obrigado. Que Deus abençoe ricamente. Você que está nos acompanhando aí pela nossa live na internet, que Deus também aí no nosso Facebook, que Deus abençoe a sua vida ricamente. Bom, vamos ver o que está escrito no capítulo 2 e o verso 4 até o verso 9 de Efésios, que diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestial em Cristo Jesus, para mostrar-nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Verso 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Predestinados para refletir Jesus. Deus também nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. Essa palavra nos revela o alvo que devemos alcançar pela salvação. Deus quer que todos os que aceitam Jesus como Salvador sejam transformados à imagem de seu Filho, o qual é a expressão imagem de Deus, que está escrito em Hebreus, capítulo 1 e o verso 3. Todos aqueles que creem em Jesus experimentam, através da salvação, o revestimento do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. Assim, Jesus foi predeterminado por Deus para ser o modelo, a fim de que muitos irmãos, por meio dele, alcancem a imagem cuja semelhança Deus, no princípio, criou o homem. Gênesis 1, 27. Deus espera que cada homem defina a sua posição quanto ao meio de salvação que ele predestinou. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É salvo porque aceitou a Jesus, o meio predestinado por Deus, em Efésios, capítulo 1, verso 5, conforme o seu propósito. É adotado por filho. A graça de Deus opera nele, para que alcance a imagem de filho de Deus.
Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aquele, porém, que não aceita a Jesus, está perdido. Mas não sou eu que estou dizendo. Está em Marcos, capítulo 16 e verso 16. João, capítulo 3, verso 18 e 19. Não porque não estivesse incluído na predestinação de Deus, mas porque não aceitou o único meio de salvação que Deus oferece. Aleluia! Jesus Cristo. Aceitar a Jesus Cristo como Salvador é o único meio de salvação que Deus, o único meio de salvação que Deus oferece. Mateus 23, 37. Mateus 23, 37. Então não adianta, meu querido amigo, meu querido irmão, você andar procurando salvação por outros meios, né? Não adianta, porque não tem outra maneira de você ser salvo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler o que está escrito em Mateus 23, capítulo 23 e o verso 27. Está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caídos, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. O 28 diz assim: assim também vos exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Aleluia! Nós temos várias referências na Bíblia que diz que Deus predestinou, que é predestinação de Deus, mas porque não mais que o único meio de salvação que Deus oferece é através de Jesus Cristo. Temos várias referências, essa que eu li, Mateus, que nós lemos, e tem muitas pessoas, ou algumas pessoas, que realmente têm procurado, ou procuram a sua salvação por outros meios. Tem procurado a salvação por outros meios. E isto é uma tristeza. Mateus 23, 37. Ouça só. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes, quais eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. A predestinação versus salvação. Aleluia! A doutrina da predestinação sempre se refere ao meio da salvação e nunca ao destino eterno de cada pessoa. Existe na Bíblia uma predestinação pessoal que não se refere ao destino eterno de ninguém, mas somente à chamada de Deus para um serviço no seu reino. A Bíblia afirma que Paulo foi chamado desde o ventre de sua mãe. Assim também foi com Jeremias, João Batista, Isaías e outros. Ainda encontramos uma predeterminação a respeito de Israel, quando Deus rejeitou Esaú e escolheu Jacó.
Do mesmo modo, Israel, como povo, foi eleito para ser uma nação especial de Deus. A afirmação doutrinária que afirma ser a predestinação, algo que determina a salvação para alguns e a perdição para outros, previamente determinados, não tem apoio na Bíblia. Pelo contrário, provoca graves contradições. Essa doutrina constitui uma contradição. A pessoa de Deus, essa doutrina constitui uma contradição à pessoa de Deus, porque torce a sua imagem em relação à sua justiça. Pois assim ele teria predestinado pessoas à perdição antes mesmo que nascesse. Também põe em dúvida o amor ilimitado de Deus, porque ensina ter ele destinado pecadores ao inferno, sem lhes dar direito nem oportunidade de arrependimento. Até a veracidade de Deus fica em jogo, pois enquanto Deus diz: desejaria eu que qualquer maneira a morte do ímpio, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová: não desejo antes, não, desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. No entanto, os adeptos da doutrina da predestinação afirmam que o próprio Deus manda alguns para a perdição, sem lhes dar a mesma oportunidade de salvação que deu aos predestinados ao céu. Há também uma flagrante contradição entre a doutrina da predestinação e a pessoa e a obra de Cristo, pois Jesus afirmou ter dado a sua vida pelo mundo. João 6,51, 3,16. Todavia, conforme essa doutrina, ele morreu somente pelos predestinados à salvação. Lista também escrito que ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Hebreus 7,25. Porém também, conforme a tal doutrina, Jesus somente tem poder para salvar os que forem privilegiados pela predestinação. A contradição atinge também a própria palavra de Deus, que é a verdade. João 17,17. Pois a Bíblia afirma que Deus quer que todos os homens se salvem, que todos são convidados à salvação e que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Afirma também que para com Deus não há exceção de pessoas e que todos os que nele creem receberão perdão dos seus pecados, enquanto aquela doutrina afirma que são exclusivamente os predestinados. A salvação que tem esse direito. A doutrina em apreço também desfaz o livre-arbítrio do homem, um dos grandes ensinamentos da Bíblia, Deuteronômio 30:19. Bom, meus queridos, se alguém fosse predeterminado por Deus quanto ao seu destino, como poderia escolher? A doutrina constitui uma dúvida para os crentes sinceros, que, embora tenham recebido a certeza da salvação, ficam em dúvida quanto a serem ou não predestinados para a salvação. O apóstolo Paulo não tinha esse problema. Ele escreveu: eu sei em quem tenho crido. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo escreveu, né? Paulo não tinha problema. E ele escreveu: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isto é muito importante. Isto é muito importante. Você sabe em quem você crê? Você confia
em quem você crê? Você tem esta certeza que Ele guarda o seu propósito até aquele dia? Você adora um Deus verdadeiro, vivo, que fala, que ouve, que anda, que vê, que te ouve e se inclina para ouvir as tuas orações? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo não tinha problema nenhum. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Onde é que está escrito, irmão Almir? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Pode ir marcando. Finalmente, esta doutrina é perigosa para a própria evangelização. Os evangelizadores podem raciocinar que não há necessidade de evangelização, pois aqueles que Deus predestinou para o céu, Ele é poderoso para salvá-los sem a nossa intervenção. E para aqueles que Ele predestinou para o inferno, não existem mais recursos. Aleluia! De qualquer maneira, estão perdidos. Entretanto, todos são passíveis de salvação. Jesus disse: eu sou a porta. Pronto, está resolvido. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salva-se-á. João 10, 9. E agora? Está aí a resposta que você queria. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salva-se-á. João 10, 9. Deus, em seu profundo e inigualável amor, predestinou todos os seres humanos à vida eterna. Vou repetir para você. Deus, em seu profundo e inigualável amor, predestinou todos os seres humanos à vida eterna. Marque aí, Atos 17, verso 30. E João, capítulo 3, e o verso 17. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não precisa você ficar triste, ou se você estava, a respeito deste assunto. Atos 17. Está com a Bíblia aí? Atos 17. Vamos ler? Vamos ver o que está escrito lá? Atos 17 e o verso 30. Atos 17, 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Vou ler de novo. Atos 17, o verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor. Ninguém foi predestinado ao lago de fogo, que conforme bem... Você entendeu? Ninguém foi predestinado ao lago de fogo, que conforme bem acentuou Jesus, fora preparado para o diabo e seus anjos. Você entende? Ninguém foi predestinado ao lago de fogo, que conforme bem acentuou Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Porque o lago de fogo fora preparado para o diabo e seus anjos. Ninguém foi predestinado ao lago de fogo, que conforme bem acentuou Jesus, que o lago de fogo fora preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. O fato de o homem ser predestinado à vida eterna não lhe garante a bem-aventurança. É necessário que o homem creia no Evangelho. Somente assim poderá ser havido por eleito. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Vamos já concluir. A expiação universal e salvação. Porque Deus é amor e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A morte expiatória de Cristo é universal. Alguns de seus benefícios são automaticamente estendidos a todos. Exemplo, a libertação da condenação do pecado. E todos os seus benefícios são para todos que os aceitem. O perdão dos pecados efetivos e a imputação de retidão. A expiação é universal. Isto não quer dizer que toda a humanidade será salva incondicionalmente, mas que a oferta sacrificial de Cristo, até certa extensão, atendeu às reivindicações da lei divina de modo a tornar a salvação possível a todos. A redenção, portanto, é universal ou geral no sentido provisional, mas especial ou condicional em sua aplicação ao indivíduo. Salvação somente para os eleitos? Só serão salvos, entretanto, os que forem predestinados por Deus para a salvação eterna. Estes são os eleitos. Quem está incluído nos eleitos? Todos os que Deus anteviu, que aceitaram sua oferta de salvação por intermédio de Cristo, ao não resistirem à graça que lhes foi estendida, mediante a cruz e o Evangelho. Deste modo, a predestinação é condicional, em vez de incondicional. A presença eletiva de Deus é causada pela fé dos eleitos. Aleluia! O Espírito Santo opera nos corações e mente de todas as pessoas até certo ponto, dar-lhes uma consciência da expectativa e provisão de Deus, e aí chama ao arrependimento e à fé. Deste modo, a palavra de Deus é, em certo sentido, pregada universalmente, mesmo quando não registrada em uma linguagem escrita. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. Falamos sobre eleição e a predestinação. É o assunto que está na nossa lição do próximo domingo. Louvado seja Deus. Nós vamos encerrar esse estudo por aqui. Mas eu espero, sinceramente em Deus, que esse estudo tenha servido para esclarecer algumas coisas. Para você, esta obra, esse estudo é uma ferramenta que nós estamos preparando para você. Para você conhecer sobre a predestinação e a eleição bíblica. Você já ouviu nesta manhã definições etimológicas, teológicas sobre estes dois assuntos. Por fim, discorreremos sobre a graça e preveniente. Analisamos os principais textos bíblicos que falam destes temas, a fim de explicar clara e nos livrarmos de erro ao falarmos sobre os tais assuntos: a predestinação
bíblica. A doutrina da predestinação é uma das mais consoladoras doutrinas da Bíblia. Sua essência repousa no fato de que Deus tem um plano geral e original para o mundo, que seus propósitos jamais serão frustrados. Que você fique com esta palavra e com esta certeza que os planos de Deus jamais serão frustrados. Não importa o que neste momento está acontecendo contigo, não importa. Se Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a tua vida. Quem falou que seria fácil? Não. Deus disse: no mundo terás aflições. Tem um certo ditado popular por aí que diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem a bonança. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos encher da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, e que Deus nos traga muita paz, muita alegria a todos. E vamos continuar, porque a batalha espiritual continua. E o crente tem as suas armas, né? A batalha espiritual continua. Mas nós que confessamos a Deus como Salvador, temos a plena certeza, se continuarmos firme até o fim, receberemos a salvação que está preparada, que Deus preparou para mim e para você, né? Nós temos esta certeza, porque está escrito no livro de Efésios, capítulo 6 e o verso 10. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, é aqui que nós nos fortalecemos. Efésios capítulo 6 e o verso 10. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Ainda tem mais. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho.
pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ao finalizar a epístola dos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal. Os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos. É o que nós devemos fazer. Nós precisamos nos revestir. Os soldados de Cristo precisam se revestir de toda a armadura de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Quero te agradecer ao Pedro Souza, a também Vilma Romão, que está nos assistindo. Muito obrigado aos demais. Josué Silva, que Deus o abençoe. Maria Cardoso, a Neide Viana, Davi Alves, a paz do Senhor querido, que Deus te abençoe ricamente. Misael Silva, Damião Silva, Maria Monteiro, Damião Silva mais uma vez, o Gilvan, um abraço Gilvan, que Deus te abençoe. Gilvan Pessoa, Maria Cardoso e mais centenas de pessoas que estão aí. Não dá para mim ficar aqui e falar o nome de todos, mas Deus abençoe e eu vou orar por você, que nos ouviu através das emissoras Web Rádio Fonte de Vida, Zara Rádio FM e Rádio Líder FM. Que Deus nos abençoe. Bendito e maravilhoso Pai, graças te dou, Senhor, por este momento tão especial, ao qual tu permitiste de estar aqui nesta manhã, para falar a respeito desse estudo, sobre a predestinação. Nos abençoa, Senhor. Abençoa cada um dos nossos amigos ouvintes da Palavra de Deus. Dá-lhe graça, guarda, protege, livra. Cobre com o teu sangue. Neste momento eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que não abra só as portas dos céus, mas abra também todas as janelas e derrame a sua bênção maravilhosa sobre cada um na face da terra. Guarda nossos filhos, guarda nossos netos, guarda nossos irmãos, guarda a nação brasileira, guarda a tua nação, Senhor. Abençoa os governantes, o presidente da República, os senadores, os deputados, governadores, prefeitos, vereadores, polícia militar, civil, guardas municipais, polícia rodoviária federal, polícia federal. Guarda todos os poderes aqui da terra, Senhor, e dá-lhes sabedoria e discernimento para que todos possam conduzir este país com sabedoria e com dignidade. Nos abençoa, nos guie e nos guarde, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos que estão neste momento online. Você que assistiu, você que está assistindo, você que vai assistir aí através do Facebook. Que Deus lhe cubra de bênçãos maravilhosas. Que neste dia, Deus lhe dê um presente dos céus para a tua vida e que aquela causa, aquele problema que você espera ser resolvido, que Deus possa resolver isto hoje, para a honra e glória do seu santo nome e para a alegria do seu servo. Que Deus nos abençoe. Amanhã, quinta-feira, se Deus permitir, a partir das 18h30, estaremos ao vivo ali diretamente da Congregação Monte Oreb com o nosso culto online. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por ser meu amigo, meu parceiro aqui no Facebook e também na Web Rádio Fonte de Vida. Tá bom? Se você quiser baixar o aplicativo da nossa emissora, eu peço a você que baixe. Você pode ir direto no nosso blog. Nós estamos tendo um problema aí com a Google Play, mas você pode ir direto ao nosso blog. Preste atenção, vou dizer para você como é que é.
rádio, você pode botar Web Rádio Fonte de Vida ZDM. Você pode botar no Google Web Rádio Fonte de Vida ZDM, que você será direcionado para o nosso blog. E lá no nosso blog, você pode clicar em cima lá tem um lugar para você clicar à esquerda da página e você baixar diretamente da Google Play o nosso aplicativo. Combinado? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo e a paz do Senhor.